Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens aí de 5 minutos, nós estamos aqui conversando sobre a igreja que vence, né? Esse é o assunto, já mostrei os versos bases sobre esse assunto que nós estamos conversando. Pega os outros capítulos, assiste os outros capítulos, vai encher muito o teu coração. E eu fiz algumas declarações como a igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz. Ok? Então a nova criatura é vencedora por natureza. Então a vitória é a natureza da igreja, o seu DNA. E é daí que nós temos que tirar, como eu falei no último vídeo, no outro anterior, o foco sobre as situações, dos problemas e dificuldades que nós vamos enfrentando nessa vida. Porque se nós não tirarmos daí, desse foco de uma nova criação, sendo sustentada, assistida por Deus, nós não venceremos as dificuldades, as lutas que vamos enfrentando. Ok? E eu tinha falado isso, ó, veja, em relação a foco. Eu não luto para a vitória mais, porque a igreja ela é vencedora. Ela vence hoje, vence amanhã, vence depois. Então é um conteúdo da gente resistir da vitória que foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus. Então, ó, só para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo diz que nós ressuscitamos com Jesus e estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Eu estou em Cristo Jesus. Então nós somos vencedores. Tá certo? Então dali eu não saio, eu só resisto. Eu tenho que ter um comportamento e uma maneira de se posicionar diante daquilo que a gente enfrenta, de acordo com a visão, a direção de Deus. E como a gente leu lá, Ele me conduzirá em triunfo. Você entende? Para que Deus possa te conduzir, você tem que se entregar. E é aí que a gente não faz isso, a gente já não sabe nada sobre nova criatura, como eu comentei também. É preciso saber sobre o que é ser nova criatura, sobre toda essa natureza nova. A gente tem que ter essa visão bem clara para que eu possa viver. Mas aí o que as pessoas fazem? Ah, eu sou nova criatura, mas na hora dos combates, das situações, faz aquilo que acha, faz aquilo que pensa, faz aquilo que a carne determina. Só na humanidade, mas não se entrega a uma condução do Espírito Santo, não se entrega a uma direção do Espírito Santo, para que eu possa me posicionar segundo a direção dele. Isso chama-se obediência, isso chama-se responder a Deus. Na verdade, o justo viverá pela fé. São posicionamentos de fé em cima da verdade, não do que eu acho, do que eu penso. Então, ser a igreja, como eu comentei para vocês, é ser um vencedor. Agora, ser um vencedor ainda, em termos de igreja, ainda é a condição menos entendida no coração da própria igreja. Você sabe por quê? Porque a igreja tem dificuldade de se olhar por dentro, como ela é. Porque esse olhar é fé. Esse olhar é simplesmente acreditar. Você não sente que você é nova criatura, mas você é. Como é que eu sou, pastor? Dá para provar esse negócio aí? Eu estou olhando no espelho e estou vendo uma velha criatura. A gente está envelhecendo, aquela cara ali e tal. Cara, essa parte humana, esse é o corpo, essa é a parte do homem exterior. Você tem que acreditar tão somente pela fé em quem você é em Cristo Jesus. E aí você vai entender em quem você está inserido, uma nova criação, uma nova natureza, não tem mais nada a ver com as trevas, até você vai entender isso, que nos últimos capítulos eu vou falar um pouquinho sobre natureza e autoridade. A autoridade que nós temos é por causa da nossa natureza. Então, ainda é uma questão que não é bem entendida pela igreja, porque ela olha muitas coisas naturalmente. Ela olha as coisas como naturalmente são. E nós devemos ver as coisas como Deus as vê, e não como eu vejo naturalmente. Guarde isso, que essa é uma frase boa. Eu sempre tenho lá no meu checklist de coisas que eu enfrento, eu tenho frases como essa. Eu não aceito as coisas como naturalmente elas são. Eu aceito as coisas como Deus a vê. Por exemplo, na cruz do Calvário, Ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Então, na cruz do Calvário, eu fui sarado. Isaías 53, verso 4. Eu tenho saúde porque Deus fez essa obra. Então não adianta eu olhar para a enfermidade como naturalmente ela é e me entregar, achar que todo mundo é assim, eu sou o próximo na fila, não vai dar certo. Por isso que a igreja ela fica meio perturbada, ela fica confusa. Ela não consegue se ver em Cristo Jesus pela fé. E pela fé nós temos que nos ver. Você, pela fé, você tem que ver você assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus.
Meu Deus, pastor, você está falando umas coisas aí, mas é só um conteúdo de fé, senão nós não vamos continuar. Então eu quero te dizer isso, e terminando esse vídeo aqui, a gente vai conversar um pouquinho mais. Veja bem que coisa interessante, eu preciso, botei até bem grande, ser governado pela crença da vitória da cruz. A crença da vitória da cruz deu esse resultado, nova criatura, a igreja vencedora. Eu tenho que ser governado por isso. No meu dia a dia, nas situações que nós vamos enfrentando, nós precisamos ser governados, eu preciso ser dirigido e governado por essa realidade. A realidade interior, a realidade de uma obra feita, escrita na palavra. Eu não posso ser governado por uma realidade exterior. Eu até coloquei algumas coisas aqui, tipo aquilo que eu sinto a respeito do que eu enfrento, ou o que eu sinto a respeito de mim mesmo. Aí vem as incapacidades, vem o desânimo, vem o medo, a indignidade, acusação, condenação, sentimento de culpa. Eu não posso permitir que isso governe a minha identidade, o meu momento. Eu preciso abraçar e ser governado e dirigido pela realidade de uma obra feita na cruz do Calvário. Por isso envolve fé. Eu creio que sou uma nova criatura, assentada em lugares celestiais, em Cristo Jesus. E aí então você vai ver a manifestação do reino de Deus em várias situações que você enfrenta, porque nós estamos agora alinhados com o céu. Alinhados com o céu, alinhados com a verdade sobre o reino de Deus na nossa vida, legal? Então, dá um like aí no nosso programa, se inscreve aí no nosso canal, caso você não tenha se inscrito, e por favor, deixe um comentário que isso é importante para todos nós. Um grande abraço.